Independente do segmento que você for seguir, profissão que você escolher, lembre-se de uma coisa: procure fazer e fazer bem feito. Procure ser uma pessoa que faça feliz as outras pessoas. Desde de vista, como uma banda de forró, quando toca aquela música, alô, alô, fala comigo. Certo? Desde, se você for um auxiliar de enfermagem, onde vai aplicar a injeção, aplique com carinho, não perfurando tanto o braço das pessoas, certo? Então, pessoal, o objetivo de hoje é justamente para trabalhar o Pacto Nacional de Fortalecimento do Ensino Médio. Então, esse pacto tem o objetivo justamente de trabalhar para saber como é que a gente... Gabriel, por favor, escute. Certo? Ó, se tiver uma coração aqui, ó, vai para fora, não quero nem saber mais não. Vai perder as coisas, viu? Ó, esse pacto tem a seguinte finalidade: trabalhar justamente as dificuldades que vocês têm, para a gente procurar também saber a realidade. Porque muitas vezes um aluno, ele vem para a escola, muitas vezes por causa de um programa social, porque o pai obriga, é verdade ou não? Acorda, menino, vá para a escola. Será que eu já falo a vocês que a educação é uma ferramenta? Amores, por favor, quer pedir? Pode votar. Quer assistir não? Guarda o celular. Agradeço. Ó, então pessoal, o que acontece? Será que já disseram a você que a educação é uma ferramenta indispensável para a sua formação intelectual e profissional? Às vezes vocês estão aqui, muitas vezes não sabem aonde estão, nem para onde vão, certo? Pessoal, deixa eu só pedir uma questão, só para questão da educação. Coloque os pés no chão, por favor, não precisa colocar a carteira não, na cadeira, certo? Porque até isso a gente tem que ensinar a vocês, o modo de sentar, tá ruim, viu? Então, galera, antes de começar, a gente vai falar sobre dois textos. Então, a gente vai dar dois exemplos. Geralmente, pessoal, as palestras elas começam com brincadeiras, com gracinhas. Mas o meu perfil não permite, certo? Então vai ser uma coisa mais séria. Escola Estadual Professora Maria Helena de Souza, Pacto Nacional para o Fortalecimento do Ensino Médio. Pessoal, por que fortalecimento? Porque o ensino médio está com grandes problemas. Por quê? A relação da convivência, pessoas que estão chegando no ensino médio não estão concluindo, outros que conseguem concluir, muitas vezes não conseguem ir muito à frente. Certo? Então esse pacto é justamente para saber quais são os problemas que geralmente acontecem por isso. O que acontece? Né? A palestra motivacional, o professor Paulo Noel, vai. Os que fazem a diferença. Pessoal, é o seguinte, os que fazem a diferença. Então, antes de começar o texto, como eu sempre digo nas minhas aulas, eu não sou o melhor professor de matemática, nem quero ser o pior. Mas eu procuro sempre fazer a diferença, certo? Porque o meu nome é que está o jogo. Muitas vezes você passa toda uma vida para construir um nome, mas para destruir pode ser em questão de segundos, seja qual for o seu segmento profissional. Parabéns, Natal, você está dando uma massagem aí agora, vai para cá. Ó, conta-se que após o feriado prolongado, o professor entrou na sala da universidade para sua aula, mas os alunos estavam ansiosos para contar as novidades aos colegas e a hesitação era geral. Depois de tentar educadamente por várias vezes conseguir a atenção dos alunos para a aula, o professor perdeu a paciência e disse: preste atenção, porque eu vou falar isso uma outra vez. Será que já aconteceu isso com vocês? Será que quando nós chegamos aqui, a gente tem que pedir a atenção de vocês para poder dar uma aula? Ou não? A frase de Paulo Noel: nunca vi um professor arrependido porque deixou de dar um conteúdo, mas já vi vários alunos arrependidos porque não prestaram atenção. Certo? Próximo. Já? O silêncio carregado de culpa se instalou na sala e o professor continuou. Desde que comecei a lecionar, e isso faz muitos anos, descobri que nós, professores, trabalhamos apenas
apenas 5% dos alunos de uma turma. Ou seja, pessoal, se a turma tiver 100, ele só vai trabalhar 5. Porque como é que ele trabalha só 5 se tem todos? Hein? Em todos esses anos, observei que de cada 100, apenas 5 realmente, cada 5 fazem realmente alguma diferença no futuro. Certo? Enquanto, pessoal, vou te falar isso, muitas vezes, eu não sei se é o caso aqui, de uma turma, tem 3 quartos, ou apenas um, que quer justamente fazer uma gracinha, porque muitas vezes ele não sabe o significado da sala de aula. Porque esse cidadão geralmente é mandar no circo, bancando o papel de palhaço. Porque lá, pessoal, é o canto que justamente você precisa fazer as gracinhas. Certo? Aí o que acontece? Por causa muitas vezes de um, os outros dão um exemplo. Mas quando tem um que está se destacando, que está estudando, muitas vezes eles não querem copiar. Mas o palhaço eles querem copiar. Peraí, só conta para mim isso aí, pessoal, em todos esses anos, observei que cada 100 alunos, apenas 5 fazem realmente alguma diferença. Apenas 5 se tornam profissionais brilhantes e contribuem de forma significativa para a melhor qualidade de vida das pessoas. Ou seja, apenas 5 se destacam. Muitas vezes, nós escutamos dizer, e tem pessoas que dizem, fulano terminou os estudos. Vou falar com você mais uma vez, certo? Se você não quiser ir, pode sair logo. Terminou os estudos, não arrumou um emprego. Pessoal, uma frase que eu citei no ano passado para o terceiro ano do ensino médio, que você está orando aí, abre os olhos. Ó, muitas vezes não adianta você ter um carro e não saber dirigir. Vai adiantar, pessoal, porque no momento que não tiver a pessoa que sabe dirigir, você não vai sair do canto. Concorda ou não? Não adianta você ter um diploma de ensino médio, de ensino superior e não ter um conhecimento. Muitas vezes não chega a lugar nenhum. Então cada um de vocês tem que fazer a diferença, tentar. Viu? Tentar não é conseguir, mas conseguiram tentar. Aí agora, hoje 95 serve apenas para fazer volume. São medíocres e passam pela vida sem deixar nada de útil. Certo? Hoje, no meu caso, por exemplo, muitas vezes muitos não reconhecerem. Mas hoje eu tenho apenas 30 anos e já passaram por mim quase 10 mil alunos. Se você perguntar para o Paulo Noruega, você vai saber. Se perguntar em Santa Cruz, vai ter ex-aluno meu. Se perguntar em Círio Novo, vai ter ex-aluno. Se perguntar em Las Pintadas, tem. E em Campo Redondo, você tem que contar. Mas o que é que eu fiz? Desde como professor, eu procurei sempre mostrar. Muitas vezes tem pessoas que não reconheceram, mas no futuro reconheceram. E como profissional, eu procuro dar o melhor de mim. Muitas vezes eu não consigo fazer o que eu quero, muitas vezes até me angustio. Por quê? Porque muitas vezes faltam condições. Mas não é um problema da escola Leonel, é uma escola Leonel, é um problema geral. No começo do ano, vocês lembram, o ano passado eu dizia, quando for o próximo ano, eu vou dar aula na segunda e na terça, e eu vou bater as paradas, eu vou bater a capa do livro. O que aconteceu esse ano, pessoal? Será que nós vamos ter uma boa investigar para saber que a segunda e a terça teriam mais feriados? Teve uns que foram nem feriados, né? Foram justamente adaptados. E aí, eu quero fazer mais. Quanto mais conteúdo eu trabalhar com vocês, quanto mais o nível complexo eu trabalhar, melhor será também para mim. Se eu for ter um profissional que quer trabalhar mesmice, eu não vou sair do canto. Quando eu pegar o concurso, eu não vou conseguir fazer. Eu tenho que trabalhar justamente para crescer o meu nível intelectual, certo? Passa aí. O interessante é que esta porcentagem vale para todo mundo. Será que é só para a história? Por que não, né? Se vocês prestarem atenção, notarão que de 100 professores, apenas 5 são aqueles que fazem a diferença. De 100 ações, apenas 5 são excelentes. De 100 motoristas de táxi, apenas 5 são verdadeiros profissionais. De 100 conhecidos, vixe Maria, olha só, de 100 conhecidos, são amigos não, pessoal, conhecidos. Quanto muitos, 5 são verdadeiros amigos. O amor pode morrer na verdade. E amizade na
Mentira, né? Isso, lembra dessa frase que eu já coloquei em prova? Aí, pessoal, o que acontece? Quando muitos têm 5, né? Fraterno e absoluta confiança. E podemos generalizar ainda mais. De 100 pessoas, apenas 5 são verdadeiramente especiais. É uma pena não termos como separar estes 5% do resto. Pois se isso fosse possível, eu deixaria a próxima, apenas os alunos especiais dessa sala e colocaria os demais para fora. Certo? Pessoal, só para voltar isso aí, a questão do ir misturando. Eu vou até citar uma coisa que o ano passado aconteceu comigo, uma experiência como essa. Falando aí que o cara deixava só os 5% e excluiria o resto. O ex-prefeito de Campo Redondo, José Alberto de Souza, certo dia, eu ia sair, terminei minha aula aqui e ia para casa. Quando eu estava com os problemas, estava com as dificuldades, tá? Profissionais e tal, mas só não deixava passar isso para ninguém. Aí eu passei, ia para casa, José Alberto parou. Aí disse: Noruel, você está fazendo o que agora? Eu disse: Alberto, eu vou almoçar. Noruel, você tem 5 minutos para me dar? Eu digo: tem, Alberto. Eu fui lá. Aí o Alberto contou várias histórias, não vou contar só essa. Disse que uma certa vez em Minas Gerais tinha uma pessoa, um empresário, tinha condições, e as pessoas do ramo da política queriam levar essa pessoa para ser governador. Quando fizeram uma reunião, o que é que aconteceu? Vai encaixar nesse texto. Aí tinha as pessoas do segmento da saúde, da educação, da assistência social, de todos os campos. Aí disse: governador, o senhor está com a equipe completa, pois o seu palanque só tem homem de bem. Aí ele falou para todo mundo: disse, pois a partir de agora, vocês ficam sabendo que eu vou desistir. Porque aqui só tem pessoas de bem. E quem vai representar os bandidos, sequestradores? Ele começou a falar das pessoas, os mais humildes e tal, porque tem todos os segmentos, mas não tinha aquele segmento. Ou seja, o que eu quis dizer com isso? Na vida tem de tudo. Você tem que conviver com 95%, mas também você tem que conviver com os 5%. Mas se você puder fazer parte dos 5% que faz a diferença, melhor será, certo? Assim então, teria o silêncio necessário para dar uma boa aula. E dormiria tranquilo, sabendo ter investido nos menores. Mas, infelizmente, não há como saber quais de vocês são estes alunos. Só o tempo é capaz de mostrar isso. Portanto, terei de conformar e tentar dar uma aula para os alunos especiais, apesar da confusão que estará sendo feita no resto. Será que acontece isso? Por que será que Paulo muitas vezes é bruto, chato, abusado? Porque muitas vezes eu digo: se não quer, saia, que quem quer fica. Eu estou falando isso, pessoal, por quê? Porque se você não aprender agora, lá na frente você vai ter dificuldades. Mas quando você não quiser, não atrapalhe. Se você não for solução, não seja o problema, certo?